A paz do Senhor, queridos e queridas irmãs. Aqui quem vos fala é o irmão Eustáquio. Estaremos hoje estudando a lição de número 2 com o tema Sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A palavra sublimidade quer dizer da qualidade do que é perfeito, excelente, grandiosidade, excelência, perfeição, o que é divino, celestial, ou seja, um primor, soberania, ceuticitude, elação, excitude, majestade, transcendência das bênçãos espirituais em Cristo. Esse é o tema lindo que estaremos estudando hoje. Texto áureo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 1, verso 3, 4 e do 9 ao 14. Verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em que também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Introdução. Dando continuidade ao estudo do trimestre sobre a Igreja Eleita, trataremos nesta aula a respeito da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Em sua soberania e vontade, nos refolhos da eternidade, Deus planejou eleger um povo e adorná-lo com as ricas bênçãos, bênçãos essas de durabilidades eternas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas essas riquezas, irmãos, vêm pela graça de Deus e são para a glória de Deus. A maior de todas as bênçãos é a plenitude da nossa redenção, que se dará na glorificação, que se concretizará quando Cristo voltar para levar sua igreja à pátria celeste. Qual garantia disso que nós temos, irmãos? O próprio Espírito Santo é o penhor ou a garantia de toda a nossa herança. Como selo, ele nos mantém unidos a Cristo para o dia da nossa premiação no tribunal de Cristo. Como penhor, ele garante que a nossa herança plena será preservada. Portanto, irmãos, as bênçãos do crente estão nas regiões celestiais, literalmente nos céus. Em vez de serem bênçãos materiais e terrenas, são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E para o crente receber essas bênçãos, é preciso estar unido a Cristo pela fé. A partir do momento em que o homem está em Cristo, ele se torna possuidor de todas elas. Estar em Cristo é participar de tudo que Cristo fez e de tudo que ele é. Amém. Primeiro tópico, a nova posição em Cristo. Nesse primeiro tópico, falaremos da nossa posição em Cristo Jesus, que desfrutamos diante de Deus, antes perdidos, agora salvos pela morte vicária de Jesus Cristo, antes destituídos da glória de Deus, agora reconciliados com Deus, antes sem nenhum benefício espiritual, agora cheios de bênçãos espirituais em Cristo nos lugares celestiais. Antes, escravos no pecado, agora libertos do poder do pecado e selados pelo Espírito Santo. Primeiro subtópico, a doxologia. O que é doxologia, irmãos? Doxologia é uma forma litúrgica dirigida a Deus, geralmente ritmada, ou seja, é uma expressão poética e musical de louvor a Deus. A palavra é um substantivo feminino e provém da junção de dois termos em grego, doxo,
significa glória, mais logia, que significa palavra. O seu significado concebe o conceito de usar palavras da forma ao louvor, usando poesias, preces, hinos como forma de expressão de louvor à glória de Deus. A doxologia não pode estar desassociada, irmãos, da verdadeira adoração. Ela exige da adoração, portanto, a doxologia geralmente está presente como parte da liturgia em um culto de adoração ao Deus Criador. Paulo, após expor os versículos de abertura da epístola aos Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2, apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Efésios 1, nota no verso 3 ao 14, ele começa pela frase: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo Paulo está dizendo um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para o louvor e glória de sua graça, ou para o louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus é Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. O apóstolo Paulo compôs várias doxologias, embora nem sempre terminasse suas epístolas com alguma doxologia, mas temos vários exemplos. Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Gálatas, capítulo 1, verso 5, a qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Efésios, capítulo 3, verso 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Filipenses, capítulo 4, verso 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Então são aí alguns exemplos de doxologia feita por Paulo, irmãos. Muitos estão se perguntando: o que Deus tem feito para que o louvemos de coração? A essa pergunta se responde da seguinte forma: Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todos os crentes são benditos quando recebem as bênçãos dos céus. Deus é bendito quando é louvado por tudo que gratuitamente confere a seus santos, não somente a esses, mas a todos os indivíduos abençoados por Deus através de sua graça comum. Só o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, é digno de ser bendito, porque somente Ele é perfeito doador de bênçãos, que nos dá para o louvor da sua glória. Por 3 vezes, no primeiro capítulo de Efésios, Paulo enfatiza aqui a finalidade que todas as coisas realizadas por Deus, para nós, é o louvor da sua glória. É como se fosse o refrão dessa doxologia. A finalidade de tudo que Deus fez, está fazendo e fará é para o louvor da sua glória. Segundo subtópico, as bênçãos espirituais. A palavra bênção, segundo o dicionarista Oais, significa graça concedida por Deus. Teologicamente, bênção significa todo e qualquer bem dispensado por Deus ao homem. A palavra grega é eulogia, que significa benefício, graça divina. No capítulo 1 de Efésios, Paulo destacou a fonte das bênçãos, Deus Pai, a natureza das bênçãos espirituais e, por fim, a esfera das bênçãos, nos lugares celestiais. Matthew Henry alerta que deveríamos aprender a reconhecer que as coisas espirituais e celestiais como as coisas principais, as bênçãos espirituais e celestiais como as melhores bênçãos. O apóstolo Paulo, a despeito da sua fatídica e dolorosa situação como prisioneiro em Roma, e longe de colocá-la sobre holofotes, ele eleva seus pensamentos às alturas excelsas e representa a igreja de Éfeso as gloriosas bênçãos espirituais que temos nas regiões celestiais. Percebe-se que as suas palavras no texto de Efésios capítulo 1, verso 3 ao 14, flui de sua boca numa sequência como se fosse uma torrente contínua. Ele não faz pausa para tomar fôlego, nem pontua as frases com pontos finais.
Paulo não olha para as circunstâncias adversas, e sim para as bênçãos que Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tem preparado para todos nós em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Sobre as bênçãos espirituais, há 5 verdades que devemos levar em consideração. Então, a primeira delas é a fonte das bênçãos. Paulo iniciou a epístola aos Efésios reconhecendo e louvando o Pai como a fonte de todas as bênçãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Efésios 1:3. Bendito é, em grego, eulogetes, que é a palavra composta de eu, que significa bem, e logetes, que significa falar. Literalmente, o grego transmite a ideia de falar bem ou elogia. O apóstolo bendiz ao Pai porque ele nos bendisse, o qual nos abençoou, e isto ele faz para o louvor e glória da sua graça. Tiago nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. E quais são as bênçãos que obtivemos do Pai? Ele nos elegeu. A primeira coisa que Paulo destacou como bênção é que o Pai nos elegeu. A expressão grega que aparece é kligomai, que significa selecionar, escolher para si mesmo. É bom dizer que essa escolha foi baseada na presciência divina, atributo que lhe dá condições de antever as coisas antes que aconteçam. Deus viu aqueles que, mediante a pregação evangélica, receberia Cristo como Salvador, e a esses ele elegeu. Eleito segundo a presciência de Deus, 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Confira ainda Romanos capítulo 8, verso 29. Certo teólogo diz: a eleição ou escolha de Deus não é arbitrária, de forma que alguns sejam destinados à salvação e outros à perdição, sem levar em conta a disposição de cada indivíduo. O âmbito da salvação é a todos os homens, como a Bíblia copiosamente declara em João 3,16 e Romanos capítulo 10, verso 13. Os eleitos são constituídos não por decreto absoluto, mas por aceitação das condições do chamado de Deus, os quais são: primeiro deles, o arrependimento, Mateus 4,17, Lucas 24,47, Atos 2,38, 3,19, 8,22. Segundo, mediante a fé, Marcos 16,16, Romanos 10,9 e Efésios 2,8. É bom destacar também que o apóstolo deixou claro que essa eleição foi coletiva e não individual. Olha a frase: nos elegeu, no plural. Segunda, condicional: nos elegeu nele, em Cristo. E proposital: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Efésios 1:4, parte B. A segunda bênção que obtivemos do Pai foi: ele nos adotou. Em Efésios capítulo 1, verso 4 a 5, está escrito que fomos predestinados por Deus para a adoção de filhos, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. A palavra grega traduzida para adoção é oitesia. É uma palavra composta formada de uios, que significa filho, e tes, que por sua vez é a posição ou colocação. Portanto, seu sentido primário é colocar como filho, dar a alguém a posição de filho. Os principais textos que tratam dos crentes como filhos de Deus são Efésios, Gálatas, Romanos, Colossenses, Romanos, Hebreus, 1 Pedro e assim por diante. Como consequência dessa filiação, o crente passa a ter todos os direitos e privilégios de filho. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,17. O status de filho traz-nos alguns privilégios, a saber: tratar a Deus como Pai das nossas orações e de receber o perdão de nossos pecados. Segundo, ter o testemunho do Espírito acerca da nossa salvação, o qual clama: Abba, Pai, dando-nos o testemunho de que somos filhos de Deus. Sermos amados por Ele, enquanto ignorados pelo mundo. Ter o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo e gozamos do cuidado do Pai e da liberdade de lhe pedir o suprimento das nossas necessidades. Podemos lhe pedir o Espírito Santo e gozarmos do direito de ter uma herança no céu. Terceiro, ele nos fez agradáveis.
O pecado nos tornou inimigo de Deus, pois estávamos fazendo o que agradava a nossa carne e desagradava a Deus, sendo assim por natureza filhos da ira. No entanto, ao recebermos Cristo como nosso Salvador, Ele nos tornou agradáveis a Deus por sua graça maravilhosa, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1:6. Na próxima aula, irmãos, vamos aprofundar mais nesses dois assuntos, eleição e predestinação. Então aguarde a próxima aula. A segunda verdade sobre as bênçãos espirituais. O Filho Jesus, o agente e a condição das bênçãos. As bênçãos decorrentes da salvação são condicionais, ou seja, elas são pertencentes àquelas que estão em Cristo. Bendito Deus e Pai, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A expressão em Cristo aparece aproximadamente 30 vezes na epístola inteira, e a expressão relacionada nele, em quem, no qual, ocorre 11 vezes. Esses dois vocábulos, em Cristo, aparecem 164 vezes nas epístolas paulinas. Isso significa que é exclusivamente em conexão com Cristo que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Em termos gerais, ele revela que nenhuma dessas maravilhosas dádias seria possível sem Cristo. Terceira verdade sobre as bênçãos espirituais. O Espírito Santo, o aplicador das bênçãos. O Pai planejou a salvação, o Filho a providenciou e o Espírito Santo a aplicou. E a terceira pessoa da Trindade que nos leva a nos apropriarmos dessas bênçãos, sendo o selo a garantia de que somos sua propriedade, é o penhor da nossa herança. A quinta verdade, a esfera de fruição das bênçãos. Afirma o apóstolo, nas regiões celestiais em Cristo. Esta frase só aparece em Efésios. Como compreender este ensino? Shedd de opinião que, em combinação em Efésios 1 e 20, Paulo quer chamar nossa atenção para a realidade que, quando estamos em Cristo, já estamos como tirados deste mundo. O reverendo Hernando Dias Lopes, citando Kurt Vaughan, diz que a expressão regiões celestiais, neste texto, não se refere a uma localização física, mas a uma esfera de realidade espiritual, a qual o crente foi elevado em Cristo, o que quer dizer se tratar não do céu futuro, mas do céu que existe no cristão em torno dele no presente. Os crentes, na realidade, pertencem a dois mundos, Filipenses 3:20. Na perspectiva temporal, pertence à terra, mas espiritualmente vive em comunhão com Cristo e, por consequente, pertence à esfera celestial. As pessoas não convertidas estão interessadas nas coisas terrenas, porque esse é o lugar em que vivam. Elas são filhas desse mundo, Lucas 16:8. Mas a vida do cristão está centrada no céu. Sua cidadania encontra-se no céu, sua morada está no céu, seu nome está escrito no céu, seu pai está no céu. Mateus 6:9. Então, reforçando sobre as 5 verdades que devemos levar em consideração sobre as bênçãos espirituais. Primeiro, a fonte das bênçãos, Deus Pai. Segundo, o Filho Jesus é o agente e a condição das bênçãos. Terceiro, o Espírito Santo é o aplicador dessas bênçãos. Quarto, a natureza das bênçãos são espirituais. Quinto, a esfera de fruição das bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Terceiro subtópico, a nova condição. Em Cristo é a resposta. Efésios 1:3. Esta é a nova condição do povo eleito por Deus. É a esfera em que este povo vive e nela recebe todas as bênçãos. Estar em Cristo é uma posição de intimidade com Ele, de um relacionamento com a intimidade de uma vida transformada, de uma vida resgatada, salva, uma vida em que Cristo é realmente o Senhor da nossa vida, aquele a quem já nos entregamos definitivamente de todo o coração. Aos crentes colossenses, Paulo faz a seguinte exortação que se aplica a todos nós. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então
Então, também vos manifestareis com ele em glória. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, a vida do crente que está em Cristo é o oposto da vida em Adão, escravizado pelo pecado, em que a natureza carnal atrai a pessoa a um materialismo mórbido e a um ordem moralmente degradante. Gálatas capítulo 5, verso 9 ao 21. Nas palavras de Russell Shedd, a expressão em Cristo tem a ideia de representação, uma representação total de nossa vida. Não devemos nos esquecer também de que estar em Cristo quer dizer estar no Espírito e ter o Espírito Santo em nós, unindo-nos a Cristo e uns aos outros no seu corpo, a igreja. A expressão em Cristo, em Efésios, Paulo enfatiza não menos de 6 vezes no primeiro 14 versículos do capítulo 1. Os crentes são fiéis em Cristo, escolhidos nele, receberam a graça nele, têm a redenção nele, são feitas herança nele, são selados nele e assim por diante. Como bem afirma o reverendo Hernandes Dias Lopes, a vida do cristão está erguida acima das coisas passageiras. Ele está no mundo, mas também está no céu, pois são limitados pelas coisas materiais que se esvaecem. Segundo tópico, uma vida cristocêntrica. Falar de uma vida cristocêntrica é a mesma coisa de falar das bênçãos que obtivemos do Filho Cristo, Jesus. Ainda no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, Paulo elencou as bênçãos que recebemos por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Vejamos. Primeira, ele nos redimiu, Efésios 1:7. Paulo diz que Jesus nos redimiu. Aqui a palavra-chave é redenção no grego, apolotrosis. E o substantivo do verbo apolotroi, que no grego classifica ou significa libertar por meio de resgate, era o termo usado para falar de comprar de volta um escravo ou cativo, libertá-lo mediante o pagamento de um resgate. Paulo diz que Cristo nos resgatou com preço de sangue. Em outras passagens paulinas também enfatizou a questão do custo, coisas que o próprio Jesus afirmou. Os fariseus fizeram a observação de que nenhum homem pode perdoar pecado a não ser Deus. O fato do Senhor Jesus Cristo perdoar é evidência de que Ele é Deus. Marcos 2:10. Segundo, Ele nos congregou. Paulo afirma que Cristo veio congregar em si todas as coisas. A palavra grega anakiphalassai, que significa fazer convergir, era usado no sentido de juntar várias coisas e apresentá-las como sendo uma só. Devido ao pecado, viera ao mundo a desordem e a desintegração intermináveis. Mas ao final, todas as coisas serão restauradas à sua função original e à sua unidade pelo fato de terem sido trazidas à obediência em Cristo. A expressão todas as coisas inclui tanto as coisas que estão nos céus como as que estão na terra e devem ser reunidas em Cristo. Subtópico 1. A revelação do mistério. Irmãos, leiamos Efésios capítulo 3, verso 1 ao 6. Verso 1. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. O grande mistério de Deus foi revelado ao apóstolo Paulo, e o mistério era que Deus, por meio de Cristo, havia feito com que todos os povos do mundo fossem unidos num só corpo. Assim, judeus e gentios podem agora serem chamados de irmãos em Cristo. Nos versos 2 e 3, Paulo explica que a ele foi dado um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Deus revelou a ele o seu maior mistério. Ele já havia falado disso em Efésios 1:10, quando afirmou que o propósito de Deus era de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenos, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse era o grande mistério de Deus que nenhum profeta ou líder do Velho Testamento havia conhecido, mas que agora fora revelado aos santos apóstolos e profetas de Deus. Nessas palavras iniciais de Paulo, algumas verdades se destacam. A primeira delas é a definição da palavra mistério. Paulo usou a palavra 3 vezes nos textos.
3, 4 e 9 de Efésios. Mas esta palavra tem significado diferente no grego e no português. No português é uma palavra que significa algo inexplicável, secreto ou oculto. Mas no grego a palavra significa algo que já foi revelado. Assim aprendemos que no cristianismo bíblico não existem mistérios esotéricos reservados para uma elite espiritual. Ao contrário, os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, foram revelados por Deus e, portanto, agora pertencem abertamente a toda a igreja. Olhando para o texto, descobrimos que Cristo é a fonte, ou seja, o fundamento desse mistério. O Evangelho é o veículo e a igreja a consumação, o efeito e a causa do mistério. A igreja é revelada em Cristo. Para Paulo, o mistério diz respeito a Cristo e a igreja, um único povo formado de judeus e gentios. As três expressões usadas nos textos, cordeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes, assim, um resumo seria que o mistério de Cristo é uma união completa de judeus e gentios por meio da união de ambos com Cristo. Assim, quando cada um de nós nos unimos a Cristo por meio da fé, nos tornamos um só povo com os demais cristãos do mundo inteiro. Nos tornamos a igreja de Jesus, o corpo de Jesus. Estamos unidos com Jesus e uns com os outros. Essa comunhão entre nós é o grande mistério revelado de Deus em Cristo. Nele, em Jesus, todo preconceito racial deve ser desfeito, toda inimizade deve ser destruída pelo amor com que fomos amados. Toda barreira que separa os povos deve ser quebrada, pois nos tornamos um só em Cristo. Agora todos somos povo escolhidos de Deus, todos somos os santos de Deus, todos, sem distinção de raça, cor da pele e de todos os lugares do mundo, somos a igreja, o corpo de Cristo. Nossa união é alcançada em Cristo. Esse é o mistério do Evangelho. Glória, graça ao nosso Deus. Amém. Segundo subtópico, a plenitude dos tempos. Deus fez mais do que nos escolher em Cristo em uma eternidade passada e dar-nos a condição de filhos agora, como um bem presente. Ele também nos revelou o mistério da sua vontade para o futuro, isto é, o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Segundo John Stott, na dispensação da plenitude dos tempos, quando o tempo se fundir com a eternidade novamente, o plano de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Cristo é a cabeça do seu corpo, mas um dia todas as coisas reconhecerão sua liderança. No momento ainda há uma discórdia no mundo, mas na plenitude dos tempos a discórdia cessará e a unidade pela qual ansiamos existirá sob a liderança de Jesus Cristo. A plenitude dos tempos indica o fim de uma época ou de um período em que Cristo colocará cada coisa no seu lugar. E tudo quanto Deus planejou em Cristo, segundo seu eterno propósito, alcançará completa realização. O propósito de Deus é o de estabelecer uma nova ordem, uma nova criação. Nessa nova ordem, o universo de Deus, no qual o pecado introduziu a desordem e a confusão, será restaurada a sua primitiva harmonia e a unidade sob a supremacia de Jesus Cristo. A expressão em Efésios 1:10, de tornar a congregar em Cristo ou de fazer convergir, traduzindo do original grego, literalmente significa debaixo de uma só cabeça. A nova tradução na linguagem de hoje traduz esse texto da seguinte maneira: esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Vendo esta perfeição do futuro, devemos ser estimulados a viver aqui como se já estivéssemos lá. Terceiro subtópico, louvor da sua glória. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 11 e 12. A igreja constituída de judeus e gentios e é a eleita de Deus em Cristo. Aqui nesse texto, Paulo enfatiza que o propósito dessa eleição é para o louvor da sua glória e que todas as bênçãos nas regiões celestiais são destinadas a esse povo. Por que Deus nos fez seu povo? Para o louvor da sua glória, Efésios 1 e 12. Para John Stott, a glória de Deus é a revelação dele, e a glória da sua graça é a revelação que ele faz de si mesmo como um Deus gracioso. Viver para o louvor da glória da sua graça é adorá-lo por meio dessas palavras e ações.
como o Deus gracioso que ele é fazer com que as outras pessoas o vejam e louvam também. Essa foi a vontade de Deus para Israel nos dias do Antigo Testamento e é também seu propósito para a nova aliança. Portanto, somos a herança de Deus por causa da sua vontade e para o louvor da sua glória. O alvo de Deus é que sua glória, revelação de Deus, venha a ser conhecido por meio do seu povo e o povo de Deus da nova aliança. Terceiro tópico, o Espírito Santo, penhor da nossa herança, ou seja, as bênçãos que obtivemos do Espírito Santo. Em Cristo temos uma linda herança e também somos a herança de Deus. Veja que no texto Paulo se refere à igreja como herança e propriedade de Deus. Fomos feito herança, Efésios 1:9. No Antigo Testamento, essas palavras eram aplicadas exclusivamente ao povo de Israel, mas agora são aplicadas ao novo povo de Deus, o povo da nova aliança, a igreja eleita, cujo denominador comum é estar em Cristo. Aqueles que são porção de Deus têm sua herança nele. Somos valiosos nele e somos a herança de Deus, o corpo de Cristo e seu edifício, a sua noiva, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Somos santos de Deus, a herança de Deus e a possessão de Deus. Quando o indivíduo se converte a Cristo, ele recebe o Espírito Santo, ou seja, esse indivíduo é mergulhado na igreja, tornando-se assim eleito e predestinado à salvação. O Espírito Santo nos dá a certeza de que Deus está ativo em nós e o Santo Espírito da promessa, citado pelos profetas do Antigo Testamento, é prometido por Jesus a seu povo. A seguir, veja duas imagens que o apóstolo Paulo utiliza para sublimar a significação do Espírito Santo em nossa vida. Primeiro subtópico, o Espírito Santo e o selo da igreja. E tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. O Espírito Santo é a marca distintiva do cristão. A presença dele na igreja é a prova de que esse povo pertence a Deus. Vejamos lá em 2 Coríntios 1:21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Dois aspectos importantes merecem destaque aqui, irmãos. Primeiro, o selo do Espírito Santo fala da propriedade. No mundo antigo, o selo representava o símbolo pessoal do proprietário. O gado e até mesmo os escravos eram marcados com um selo pelos seus donos, a fim de indicar quem pertencia. Deus pôs o seu selo em nós porque nos comprou para sermos sua propriedade exclusiva. Deus colocou o seu Espírito Santo dentro do seu povo para marcá-lo como sua propriedade exclusiva. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo esse selo, o Senhor conhece que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Segunda característica, o selo do Espírito Santo fala de segurança. A Bíblia tem várias ilustrações desse uso. Quando o rei Dario selou a boca da cova dos leões, Daniel não tinha condições de sair. Daniel, capítulo 6, verso 17. No tempo que Esther era rainha, o rei usou seu anel para selar suas cartas e documentos, e uma vez feito isso, ninguém poderia alterar o conteúdo. Assim, o crente pertencente a Deus, o Espírito Santo foi nos dado para estar para sempre conosco. Ele jamais nos deixará. Isso é confirmado em João capítulo 14, verso 16. Chegamos, irmãos, aí no último subtópico, o Espírito Santo e o penhor da nossa herança. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Efésios 1, verso 14. Quando estamos em Cristo, Deus nos dá o Espírito somente como selo. Ele é também o penhor. Penhor é aquilo que é dado como garantia. Quando Deus nos deu o Espírito Santo, Ele estava se comprometendo a dar-nos toda a herança reservada para seus filhos. A palavra grega para penhor é rabão, de origem semítica, cujo sentido original vem do meio comercial, quando uma pessoa comprava algo e dava uma garantia em dinheiro como espécie de entrada, sinal ou primeira prestação. Portanto, a palavra penhor, garantia, representa a primeira parcela de um pagamento, a garantia de que o pagamento integral será efetuado. Nos tempos do apóstolo Paulo, os comerciantes usavam penhores com três finalidades, como pagamento adiantado,
entrada que fechava um negócio, representava um compromisso de pagamento e era uma amostra de que havia de vir. Imagine que você esteja querendo comprar um carro. O penhor seria a entrada que você paga, fechando o negócio. Representaria também o compromisso de pagar o carro e seria uma amostra do que seguiria, as parcelas restantes do dinheiro. De maneira semelhante, o Espírito Santo é o penhor de que Deus nos comprou a garantia. Sua presença em nós mostra o compromisso que Deus assumiu de nós redimir completamente. Talvez o melhor de tudo, a presença do Espírito Santo vivendo em nós, uma união conosco, nos dá o gozo antecipado, uma amostra de nossa herança, da nossa vida futura na presença de Deus. O Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que Ele terminará a sua obra em nós, levando-nos para a sua glória. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, veremos. E qualquer nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João, capítulo 3, verso 1 e 3. A palavra penhor como garantia também foi usada no grego para falar da aliança de noivado, de compromisso. É a garantia de que a promessa de fidelidade será guardada. A nossa relação com Deus é uma relação de amor. Jesus é o noivo e sua igreja é a noiva. É bom ressaltar o seguinte: uma aliança de noivado promete um casamento, mas não é parte desse casamento. A primeira prestação de uma compra de um objeto ou imóvel é mais do que uma garantia de pagamento. É, em si, a primeira parcela do preço total dessa compra. Assim é com o Espírito Santo. Ao entregá-lo a nós, Deus não está apenas nos prometendo a herança final, mas na verdade está nos dando uma prévia dela. Em resumo, podemos dizer que quando somos batizados no corpo de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, o Espírito entra em nossas vidas e nos sela através da sua presença. Ele é a garantia de Deus, dando-nos certeza que nossa herança virá. Amém. Conclusão, irmãos. Através de Jesus Cristo recebemos todas as bênçãos espirituais. Fomos eleitos para receber a salvação, perdoados e depois adotados como seus filhos, e recebemos os dons do Espírito Santo, o poder de fazer a vontade divina e a esperança da vida eterna como Cristo. Como temos um íntimo relacionamento com Ele, podemos gozar agora dessas bênçãos nas regiões celestiais, e essas regiões celestiais mostram que essas bênçãos são eternas e atemporais. Elas vêm do reino espiritual de Cristo. Cada bênção é concedida às pessoas que estão em Cristo. Tudo foi feito e será feito para o louvor da sua glória. Amém.